Sejam muito bem-vindos ao programa Fera do Esporte aqui pelo estúdio da Amazônia TV e Rádio, tá bem? Hoje estamos recebendo aqui duas feras do esporte do ciclismo amazonense, que é a Nicole Lima de Souza e o seu treinador Gil Machado. A gente vai falar um pouco sobre o ciclismo do Amazonas, né? E como é que anda o ciclismo em geral aqui no nosso estado, tá bom? E não se esqueça que antes de começar o programa, de você se inscrever, curtir e compartilhar, tá bem? Bom, hoje aqui recebendo com muita honra meu amigo, né, de décadas aí de esporte, Gil Machado. Nós temos uma história bem longa no esporte aí, Gil, né? Que começou com a natação, passou para o triatlon e hoje você aí eu continuo na natação e você aí vivenciando essa questão do ciclismo amazonense. E eu estou trazendo exatamente você hoje aqui para a gente conversar um pouco sobre essa modalidade que é muito bem antiga no nosso estado e que já fez vários campeões também, tá bom? E também a Nicole Lima de Souza, né, 16 anos aqui, uma super campeã do atletismo, do ciclismo do Amazonas. Bom, Gil Machado, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, Feras do Esporte. Você não está aqui à toa, porque a gente sabe que é uma fera mesmo do esporte, e pode dar as suas considerações iniciais. Eu que agradeço o convite, meu amigo. Primeiro que são quase 50 anos de história, meio século de história, nós dois juntos, né? Praticamente. Começamos muito jovem, né? A gente ainda está jovem, mas ainda tem muita lenha para queimar. Senhores. Ainda temos muita lenha, mas já vai quase meio século, né? Então é muito mais do que muita gente, digamos assim, vivenciou o esporte, né? É verdade. E graças a Deus a gente tem uma história bonita para contar através do esporte. Bacana. E eu que agradeço o convite. Show de bola. E aqui com a Nicole Lima de Souza, 16 anos, ela que é vice-campeã Norte-Nordeste, aliás, já tem várias medalhas aí de Norte-Nordeste, e que está colocada no brasileiro estudantil desse ano, é isso? Sim. Nicole, suas considerações iniciais? Eu que agradeço também estar aqui, né, pelo convite. E vamos falar sobre ciclismo, né? Sim. Que bacana. Gil, a gente fala sobre... A gente está sempre falando sobre questão de estrutura de esporte. E eu acompanho a tua história aí, que às vezes eu fico lá em casa, né, de madrugada, estou pensando, essa horário o Gil já está acordado, tem montado todo um esquema para estruturar um trabalho com os seus atletas, que vão desde o próprio ciclista, mas pessoas também que fazem outros esportes, como o próprio triatlon, não é isso? O atletismo também, pessoas que procuram essa modalidade para dar uma diversificada. E você está ali há anos também trabalhando com o ciclismo amazonense. Como é que é essa história aí? O ciclismo é uma paixão muito antiga, né? Eu vim da natação, como você, sempre fui um apaixonado. O meu pai era um apaixonado pelo esporte e achava que toda criança deveria praticar esporte. Então, eu pratiquei quase todos. Parei na natação, fiquei anos como nadador e, quando tive a oportunidade, migrei para o ciclismo. Tá? Então, são quase 32 anos trabalhando com ciclismo. Muitas descobertas. Você tem um olho clínico. E você já descobriu muitos atletas aí, não é isso? Conta aí. Nós temos campeão pan-americano amazonense, né, de categoria, nós temos campeã brasileira, nós temos vários campeões norte e nordeste, nós temos equipes campeões sobre o nosso comando. Tá? Nesses 32 anos, a gente conseguiu, graças a Deus, fazer bons atletas, boas pessoas, né, que isso é o nosso principal trabalho, transformar as pessoas em cidadãos, em pessoas de bem. Então, eu acho que esse é um dos maiores legados que a gente consegue deixar hoje através do esporte. E tem sido, desculpa, aliás, estou 2 semanas praticamente, vou recuperando ainda a voz, né? Mas, Gil, como é que é para se organizar o trabalho de treinamento do ciclismo? Basicamente, eu acho que é quase parecido com o trabalho de todo técnico, né? Ver qual é a característica do seu atleta, verificar quais são as provas-alvo dele, quais são os nossos objetivos, nossos maiores objetivos. Por exemplo, meu maior objetivo hoje com a Nicole, como ela tem, digamos assim, o ciclismo é um esporte de adultos. Então, hoje eu diria que ela é bebê no ciclismo. Muito jovem, 16 anos, está de fralda ainda. Né? O ciclismo realmente começa
começa a partir dos 25 anos de idade. Então, nós temos um tempo de trabalho muito longo. Tanto controlar essa carreira, controlar essa juventude, controlar essas ansiedades, né? Porque não dá para antecipar etapas, não dá para pular etapas. Não significa que nós não podemos ser campeão brasileiro sub-23, juvenil, né? Mas é um esporte muito longo. Então, por exemplo, hoje eu começo cedo, mas eu começo 5 horas da manhã. Tá? Então, todo esse trabalho, e como eu acompanho meus atletas, é mais fácil de observar, né? Porque é uma característica nossa da natação. Não existe atleta de natação que se fez sem um técnico. É verdade. Né? A gente não tem... o ciclismo ainda tem essa cultura que acha que se faz só. Não, não se faz. Nenhum grande atleta não é grande atleta porque se fez só. Ele faz porque tem alguém por trás, acordando cedo, se preocupando, cuidando de coisas que não, digamos assim, não faz parte da gente. Mas se a gente não fizer desse jeito, a coisa não anda. É verdade. Essa é uma coisa que anda em conjunto, né? Eu acho que de mão dadas, que é a questão do treinador e do atleta. É isso, Nicole? É assim que acontece a coisa mesmo? Sim. Você tem que estar ali fazendo o trabalho, né, em conjunto com o seu treinador, cumprindo as normas que têm que ser feitas, né, o treinamento em si. E é isso que você faz? Eu faço, sim. Isso aqui ele fala às vezes que que minha mãe fica me mimando muito, algo que eu acho que não é verdade, né? Qual é o nome da tua mãe? Aliane. Dona Ariane, mandar um beijão para ela aí. E aí, quer dizer que ele acha isso aí, que fica te mimando, e aí eu sei, a gente sabe, como conheço o Gil há muitos anos, sei da competência dele, né, como treinador, sei que ele é bem exigente, mas quando ele puxa de alguém, acho que uma coisa que nós aprendemos também com nossos técnicos, né, Gil? É porque está vendo em você uma grande atleta, né? Alguém que pode despontar futuramente. Então é questão de acreditar, não é isso? Mas é bacana a gente falar sobre esse crescimento, né? Você falou de etapas, que na natação a gente tem muito problema com isso aí, sou treinador. Eu acho que você não viveu essa parte, né, Gil, na natação. Inclusive, eu vou aproveitar aqui, a gente veio falar do ciclismo, mas o Gil Machado, para quem não conhece, campeão amazonense, esteve disputando campeonatos brasileiros junto conosco aí. Nós tivemos um 4º lugar honroso em 1981, no Rio de Janeiro, na piscina do Fluminense, e onde terminamos indo para... Eu, Caju e Ricardo Brilhante fomos para Gama Filho, e você ficou em Manaus. Você foi campeão da travessia Almirante Tamandaré. Você teve atletas disputando campeonatos de triatlon também. Eu acredito que a sua carreira como treinador de ciclismo também começou aí nessa parte, não é verdade? Então tem um histórico enorme falando dessa pessoa aqui, que é o Gil Machado. E, Gil, o que nós temos aí de projetos para esse ano ainda, para os seus atletas e principalmente para a Nicole, né, que está representando a tua equipe em campeonatos mais importantes? Esse ano ainda um dos compromissos que a gente tem vai ser agora de MTB, né, de mountain bike, vai ser em Rorainópolis. Eu acho que agora dia 6 de novembro, não é isso? 5 e 6. 5 e 6 de novembro. São 2 etapas em Rorainópolis, aqui nosso vizinho. Tinha um ciclismo muito forte lá também, né? Hoje eles estão mais fortes em MTB, né, que é o mountain bike, que é o ciclismo de fora de estrada. Nós temos até o Brasil tem um campeão mundial com a Vancini, né? Então é um esporte que cresce muito, até por ser, digamos assim, um esporte muito mais prazeroso do que o de estrada e às vezes também de menor risco, né? Porque o ciclismo de estrada é praticado na estrada. Então eu divido o treinamento dela no meio dos carros. Então você não tem uma área protegida, até porque são velocidades que ela alcança muito alto. Um treinamento normal dela, ela roda 40, 50 km por hora. Que uma bicicleta é bem puxada, né? Então não dá para andar em ciclovia ou em ciclofaixa, em ciclorrota. Né? Todos esses nomes que eu citei é válido para a gente poder se deslocar até um local de treinamento.
Certo. Mas o ciclismo de estrada é praticado na estrada, então o risco é muito alto. E quais são as aí, Gil? O ciclismo em si é um esporte olímpico, como nós estávamos falando. E tem vários deles, né? Várias coisas. Você podia explicar algumas? No caso, você explicou alguma MTB. MTB, Uma- enfim. é. A gente vai das Speed, enfim. Que você explicasse um pouquinho para o nosso telespectador poder entender. O ciclismo é um dos esportes mais antigos na Olimpíada. É um dos primeiros esportes. Estava junto na primeira Olimpíada. Tá? Então, a história do ciclismo nasce de competição, entre aspas, nasce junto com a Olimpíada. O ciclismo de estrada tem várias provas muito importantes pelo mundo, né? As principais é o Giro de Itália, Tour de France, Volta da Espanha, são provas de 21 dias. Certo. São provas muito, digamos assim, são as provas mais importantes. E aí você tem várias outras. Esse é o ciclismo que a gente pratica, ciclismo de estrada. De estrada. Aí Dentro do nós- ciclismo de estrada, tem as suas... Aí nós temos, no ciclismo de estrada, nós temos o contrarrelógio, que seria uma Isso, prova individual, numa bike diferenciada, parecida com a bike de triatlo, só que ela segue determinadas exigências e regras para poder pedalar. Uhum. A de triatlo, ela é parecida, mas não tem, digamos assim, ela não tem uma regra, entendeu? Ela não tem um padrão, né? Você pode usar uma bike, digamos assim, conceito. No ciclismo no ciclismo de contrarrelógio, não. Eu não posso usar uma bike conceito. Ela tem que ser uma bike homologada pela UCI, União Ciclística Internacional. Certo. Ok? E aí nós temos o campeonato de pista, que é feito em lugares fechados, indoor. Uhum. Ok? A competição de pista, ela tem... Aquele indoor que é capacetezinho afunilado, Não, finalzinho, é esse? Esse, quando você está fazendo sozinho, individualzinho. Aham. Individual, mas você tem provas em coletivo, né? Certo. Provas que larga todo mundo junto. E você, dentro do circuito de pista, que é no velódromo, você tem 32 provas. Como seria a natação, né? Digamos assim, várias Sim, da Aham. velocidade, a resistência, a Resistência. explosão, Certo. vários, digamos assim, nível, né? seria... Eu vou lembrar o nomezinho. E aí você tem aquela bicicletinha pequena, que é uma das bicicletas que a gente dá para as crianças, que é a BMX, né? Com Aham. rodinha para pular rampa. E tem campeonatos muito fortes, muito rápidos, não é para criança, né? Aham. Que é quem faz uma pista o mais rápido possível com obstáculos, né? Com saltos, né? Certo. E dentro dela tem o freestyle, que é a mesma bike que você fica fazendo manobras. Ok? Então, eu falei do estrada, já falei do bicicross, Uhum. a MTB, a de pista. Aham. A MTB é a bike que normalmente as pessoas usam para fazer trilha. Trilha. Ok? Esse que a Nicole está fazendo Essa aqui hoje. é uma das... na realidade, ela vem do MTB. Ah, é bacana. A bacana. primeira aparição dela no ciclismo é do MTB. Mas não tem como você desenvolver um atleta em uma bike só. Sim. Normalmente... Tem que ampliar esse leque aí, né? Porque... eu voltando para a natação, eu sempre dou esse exemplo. Por exemplo, nós nascemos na natação fazendo técnica. Sim. E você, campeão olímpico, mundial, vai estar fazendo técnico. Educativo. Aham. Todos os teus treinos tu vai fazer Sim. educativo. E quando você abre o leque das bikes, você melhora a técnica. Certo. Até para a tua qualidade na Trabalha bike. outras habilidades, né, Gil? Você trabalha outra habilidade e você melhora a técnica no seu esporte de objetivo. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, um ciclista de estrada tem que largar pista para ele ficar mais forte, mais veloz. E Entendeu? termina sendo um trabalho bem diversificado e eu acho que até mais motivante para o atleta, não é isso, Nicole? Sim. Porque você pratica muito mais coisa, né? Não fica ligado só ali nadando crawl. Vai aprender a nadar o borboleta, o coste, o peito, né? Que são outra modalidade. Porque a Nicole não entende da natação, então vou dar uma brincadeira, né, Nicole? Mas, na questão das bikes, você usa uma MTB, no caso, é isso? Sim, uma MTB e uma Speed também. E uma Speed também, para fazer esse trabalho que todo que o Gil fala. Mas a tua especialidade seria MTB? Speed, no momento agora é Speed.
No Speed. Sim. E quais são as provas, assim, metragem, no caso? As provas específicas que você seja Não tem melhor? uma Não tem? metragem, porque, por exemplo, para a categoria dela uma metragem, digamos assim, 1 hora, De 1 hora. entendeu? Certo. De no máximo 1 hora a prova dela. Se ela pedalar 60 quilômetros, Não, a prova de contrarrelógio normalmente são provas de 5 a 8 quilômetros no máximo. A explosão entendi. é muito rápido. A prova de estrada, que seria de circuito ou a de estrada, ela tem uma durabilidade em média de 1 hora para a categoria dela. Né? Entendi. A categoria adulta, ela na categoria adulta vai chegar a 3 horas de prova, 100 e pouquinhos quilômetros, 120 quilômetros. Eu sei o que é isso, não é fácil não. A gente tenta ali, dói tudo, né? Principalmente o quadril, né, Gil? Mas a gente fala que tem uma competição interessante no ciclismo, que é aquela que Asher Pinto, eu vi várias provas dessas aí, e que o último, não é isso? Ele vai sendo eliminado. Como é que é essa história, Gil? Conta para o telespectador entender. Essa seria ou a prova por ponto ou o critério, né? Que você, a cada 1 volta, 2 voltas, depende da organização de prova. O último que passar depende também do número de atletas. O último vai sendo eliminado. Se eu tiver, por exemplo, 20 voltas e tiver 100 pessoas para eliminar, então não vai ser só um. Sim, então eu posso eliminar 2, 3, 4. Cada volta. Porque existe uma regra a ser seguida, tá? Mas também tem a liberdade da organização de prova para adequar para a realidade que ele vive. Mas isso acontece nas grandes provas, não é isso? Existe provas. provas... Sim, ela participou por ponto agora. Já participaste? Já foi eliminada alguma vez? Ela foi já eliminou muitos. Ela foi a 5ª colocada nessa prova no Brasileiro. Que legal. Foi essa que tu participaste, então? Isso. Foi. Eliminou outras pessoas lá? Ou é só o primeiro que pode eliminar? Não, 32 pessoas. Olha. Cada ruimzinha você, né? Eliminando os outros. Força para não ser eliminada. E no caso aí, Gil, uma das coisas que são importantes demais, a gente falava isso na época aqui de triatlon, a questão do peso da bicicleta. É isso? Quantos quilos a tua bicicleta pesa? Eu acho que 8.500, eu acho. Nossa Senhora. A mais leve que eu pedalei a 13 quilos. Que bacana. E a de Speed também? Sim, a de Speed, sim. A MTB. A MTB é um pouco mais pesada. Ela tem que ser mais pesada também? Ou não? Não tem nada a ver? Não, ela é mais pesada por causa que ela tem suspensão. Acessórios, ela tem uma suspensão, entendeu? Então ela... Até poder dar uma proteção melhor para o atleta, não é isso, Gil? É porque ela precisa ser, digamos assim, como ela vai passar em todo o terreno, pisos, né? Isso. Ela precisa ter uma suspensão móvel, né, com amortecedores, tá? Para poder ultrapassar todo o terreno. Então, ela pode ter só suspensão na roda dianteira ou full, quer dizer, de roda dianteira e traseira ela tem suspensão. Então, quanto mais complicado for o terreno, eu preciso de uma bike full. Certo. Se for um terreno mais estrada, mais ramalzão, sem nada, eu posso ter uma bike só com a suspensão dianteira. Certo. Que ela se torna uma bike mais leve. E vai servir para o que eu tô precisando. Mas se eu for fazer, por exemplo, uma descida, de uma rampa, de uma montanha, que eu vou passar por cima de pedra, obstáculos, aí eu venho com uma bike com uma suspensão full. Dianteira e traseira com amortecedores. E como é que é a Nicole com relação aos treinamentos? Consegue segurar tudo direitinho aí, que o Gil pede ali na... Consigo. Mesmo sofrendo muito, eu consigo. Porque tem dias que eu acordo com muita disposição para ir pedalar, tem dias que é difícil mesmo. Nem sempre a gente vai estar com aquele ânimo todo assim, para estar pedalando. Isso é vida de atleta, isso. E é isso, né? E esse dia que você está desanimado é que tem que ir mesmo, né, Gil? Sim. A gente costuma dizer que nessa hora que você tem que mostrar que você é atleta, se você quer buscar algum resultado. Eu tiro isso porque na natação eu tenho vários atletas também que treinam comigo e eu estou sempre falando a mesma coisa, né? Porque não adianta... Se ele não estiver focado ali e saber que nem todo dia ele vai estar 100%, né? Aí não adianta, porque
não vai conquistar muitos resultados aí não, né? E, Gil, como é que tu faz aí, no caso aí, esse planejamento semanal para o pessoal que trabalha contigo? Por exemplo, a Nicole, ela tem um nível, talvez separado, íamos receber aqui o Louro, né? Ele talvez ainda está a caminho, tá está tentando chegar. Se puder chegar aqui, ótimo. Então, como é que você faz para separar, ou não há uma separação no trabalho, ou é tudo, todos os atletas naquele dia que você sai é para fazer a mesma coisa, mesma metragem, mesma distância? Quando a gente trabalha em grupo, como é ciclismo que eu te falo de estrada, eu vou até um determinado ponto da estrada e volto, eles vão trabalhar em grupo, tá? Então, digamos assim, o treino de base, né, ela trabalha em grupo. Certo. Ela trabalha junto com todo mundo. E aí tem os treinos específicos, que normalmente é feito eu e ela, né, que eu acompanho ela numa moto, não sei se as pessoas já viram. Eu sempre vejo. Né? Quem anda para M010 sempre vai ver a gente, né? Ou mais 2 ou 3 atletas. Então, porque é um treino mais pegado, é um treino com mais objetivo, é um treino, digamos assim, focado na necessidade que a gente vai ter na hora da competição. Certo. E quando sai o grupo, tá? O ciclismo tem essa vantagem que criticam muito com relação a vácuo, né? Mas é como se você pegar um nadador que nada para 1 minuto, tu pega um garoto que nada para 1,2, 1,3, bota ele no vácuo, ele vai conseguir aguentar muito mais tempo acompanhando o garoto de 1 minuto e vai melhorar, porque ele vai sair da zona de conforto dele. Então, o ciclista mais forte, ele vai quebrando a barreira do ar. Quem puxa, né? Quem puxa, né? Então, eu preciso que ele seja mais resistente. Então, ele vai quebrando. E os mais fracos vão da metade para o final, porque cria um vácuo tão grande que parece uma carreta puxando ele. Então, de vez ele aguentar 30 km a 30 de média, ele vai aguentar 70 km a 35 de média. Entendeu? Muito mais forte, né? Muito mais forte. Então, na hora que... Aí ele disse, e como ele vai evoluir, Gil? Porque na hora que ele for pedalar, ele não vai mais pedalar 30 de média sozinho. Ele vai pedalar 32 a 33. E porque se ele treinar 30, no dia da prova dele, ele não vai fazer 30, ele vai fazer 28, 27, 25. Então, essa conta é que a maioria das pessoas não fecham, principalmente quem participa de triatlo. Isso é uma briga que eu tenho muito antiga. Porque ele acha que ele vai ficar preparado se ele pegar vento no peito andando a 10 por hora. Ninguém fica preparado andando a 10 por hora. Né? A gente voltando para a nossa natação, eu digo que, pô, meu melhor tempo nos 100 livres, a gente era nadador de fundo, né? Eu particularmente, mas eu tenho 55. Isso já vão 40 anos. Isso. Aí o cara quer ser nadador de velocidade fazendo 1 minuto? Não fecha, né? Aliás, hoje 55, eu não ganho nem um nado de costa, mas está muito próximo do nado de peito. Né? É uma evolução enorme na natação aí. Realmente o que você está falando tem tudo a ver. É isso, Gil. Gil, e as competições locais? O que tem acontecido? Eu falei da Archer Pinto, mas tem outras provas aí importantes no calendário amazonense? Não, infelizmente, com a pandemia, nós tivemos um problema muito sério, né, de competições, né, deu uma quebrada, né? Digamos assim, aumentou o praticante de ciclismo. Aumentou? Muito, o número de muito, no Brasil inteiro. Cresceu, assim, 30% a 40%, tá? Só que isso não refletiu em competição. Certo. Não Foi mais busca de qualidade de vida? Mais isso, busca, medo das pessoas, uma atividade outdoor, sair de dentro da academia, entendeu? A venda de bike explodiram, o preço da bike explodiu. Pois é, o preço, né? Também, né? Tudo explodiu, né? Mas isso não reflete o lado competitivo, o lado olímpico, que é o que a gente faz. Entendeu? Eu acredito que você tem a minha escola, quer dizer, você vem dos mesmos, praticamente dos mesmos técnicos, das mesmas filosofias. A gente treina um atleta para ser campeão olímpico. Sim. Nosso objetivo, a gente vai todo dia para a beira da piscina, para a beira da estrada, para fazer um campeão olímpico ou um campeão mundial. A gente precisa dessa mão de obra que é atleta. Né? Agora, se vai ser ou não, é outra história. Mas lá nós estamos trabalhando e se dedicando para isso.
Verdade. né? Se a pessoa acredita ou não na gente é outra história. Mas a gente sai de casa todos os dias de manhã para fazer um campeão olímpico. Esse ano já teve Norte-Nordeste? Esse ano já teve. Já teve? Quando Já. foi? Em Foi em setembro. agosto. Agora, recente, é? Foi o que você participou? Foi. Isso. Bacana. E onde foi? Foi em Pernambuco. Ué, eu vou estar lá amanhã, se Deus quiser, vamos para lá também. Aliás, Pernambuco recebeu um monte de competições, né? Recente, eu acho que Finkel, José Finkel, na natação, foi lá também. E o que você sentiu? Como é que foi estar lá em Pernambuco, disputando? Ai, foi muito bom. Primeiro questão do clima, que é totalmente diferente daqui. Tipo, tu Cidade vê um sol quente litorânea, né? lá, mas o vento é forte É. o tempo todo, diferente Aham. daqui, que o único vento que bate é quente às vezes, né? É, bem quente. Manaus é muito quente, verdade. Cidade completamente diferenciada de outras, né? Então, você gostou Gostei de de participar? Achou que os treinamentos que você fez aqui serviu para... Sim, mas também depende muito do percurso lá. O percurso lá era bastante técnico, já largava subindo, fazia uma curva subindo também, aí Já- fazia outro cotovelo assim, já subindo, aí pegava mais descida, aí depois dobrava e subia de novo. Então ele era tipo curto, só que bastante técnico. Certo. Pesado, no caso, né? Não é aquela coisa de você botar um ritmo e vai embora, Não não. dava ali. Tinha que mudar o ritmo e O tempo recomeçar, né? Enfim, isso é interessante mesmo. Então, no caso, já teve o campeonato Norte-Nordeste, né? E brasileiro, Gil. O brasileiro, ela fez agora o brasileiro estudantil, foi em setembro? Foi. Setembro. Né? O brasileiro a gente fez no meio do ano, a gente foi oitavo, no Foi. Eu fiquei em sexto, eu acho, no sexto. sexto no contrarrelógio, Sim. né? Sexto no contrarrelógio, né? Não fomos tão bem na prova de estrada, porque a gente, foi aqui em Palmas, né? Digamos assim, nós somos herói. Quem faz esporte no Amazonas é herói, né? Eu, para conseguir colocar ela aqui em Palmas, foi para levar uma moça para poder acompanhá-la, ela ser jovem, uma moça que trabalha comigo, a Flavinha, né? Que já pedala há muitos anos, foi com ela, até largou a categoria elite, para, digamos assim, aproveitar a viagem e ganhar experiência para as próximas provas, né? Certo. A brincadeira foi R$8.000, quer dizer. Pois é, que logística é essa? E como é que fica essa questão, Gil, desse patrocínio, dessa busca para o atleta? Que geralmente você tira do bolso ali, né? Como é que vocês fazem? Porque isso é reclamação de todas as modalidades, né? E as pessoas ficam com pilhas na mão, pedindo. Eu vou viajar agora, né? Então, terminamos de pagar nossas passagens também para o Norte e Nordeste. E fazemos as coisas, fazemos feijoada, fazemos eventos para poder arrecadar. Como é que vocês se viram aí nesse caso? Porque ainda tem a bike para levar também, né? Que é uma logística, né? Na realidade, digamos assim, como ela está muito no começo, vou dizer que 80%, 70% é eu que ajudo. Porque, infelizmente, se não for assim, não vai. Né? É aquilo que eu falei. O esporte em estados pobres de esporte, né? Não estou nem falando com relação financeiramente, estou falando com relação ao esporte. As pessoas entenderem que esporte, ele modifica pessoas, ele educa, ele abre portas, né? Ele tira as pessoas das drogas, dá oportunidade. O que ela falou, é o que eu falo para ela, poxa, não é legal ir para uma Recife competir e botar uma medalha no peito, né? Mais bacana ainda. Né? Então, o atleta, ele começa a valorizar essas coisas, né? Você deve ter sofrido isso como eu, de pessoas com muito mais dinheiro que a gente na escola, dizer, tu competiu para ganhar isso, meu pai me dá 200 dessa, mas não tem o mesmo valor. O valor não é igual. Não é igual, entendeu? Não Não tem. É verdade. Né? Então, você não tem uma política de Estado, né, Quando se fala estado municipal e estadual, no caso. Né? Os dois. Que incentive, né, não só digamos assim, a massa, mas incentive o produto final, o campeão brasileiro, o campeão olímpico, o campeão, né? Eu não sei nem se eu posso falar aqui, mas eu tenho as minhas diferenças, mas, por exemplo, para mim, uma das secretárias que fez isso muito bem feito, para mim, foi a Alessandra Campelo. Ela tinha o objetivo de ser campeã, entendeu? Sim.
Né? Não vou nem falar que eu não eu voto tenho nela que para não concordar com bater em você, mim, entendeu? tem que- Mas ela tinha eu objetivo. concordo contigo. Inclusive, Entendeu? eu acho que a ida da Alessandra para a CEGEL na época foi fundamental para que ela fosse eleita. É. É uma pessoa muito competente, a gente sabe disso aí. E ela soube trabalhar o esporte. Não, eu falo isso para o irmão dela, que é a grande vantagem para o Alain, que a grande vantagem da Alessandra era querer ser campeã. Ela tinha a política de querer ser campeã, e ela foi campeã em vários esportes. E falando em Alain Campelo, aquele abraço para Alain Campelo, hoje vereador do estado, da cidade de Manaus, e ele foi ciclista também, emprestar nossas bicicletas. Treinou comigo. A bicicleta dele, Vou até cobrar a propaganda emprestar dele. a bicicleta logo no início para que a gente pudesse fazer o triatlo, porque era o único do meu tamanho. E até hoje a gente troca ideia sobre isso. E treinou comigo no início. Foi teu aluno também, Foi meu aluno. Foi, é na realidade, teve muita gente que passou pela gente, graças a Deus. A gente fez. Pois é, Gil, e nessa história aí, conta aí alguns atletas teus que foram destaque, pode falar nome aí, o ano que for. A Rebeca, né? A Rebeca Fonseca, é campeã brasileira de pista, é campeã de quase todas as provas importantes do Brasil. Do Brasil? Tá? Todas, quase todas. Foi tricampeã na França de uma competição que tem em volta de Paris, né? Que é a Île-de-France. Uhum. Tá? Largou várias competições importantes na França, né? Hoje ela está morando lá. Tá? O Rafael Louro, tá? O Rafael Louro, essa semana ele participou do Brasileiro, né? Também lá em Pernambuco? Não, o Brasileiro de Master foi no Rio de Janeiro. Master. Master, em Rio de Janeiro. Semana retrasada ele foi campeão sábado e domingo na Coronel Fontoura, que é uma das clássicas do Brasil de ciclismo. Ganhou na categoria e ganhou no outro dia na geral, né? Na elite. Né? O próprio Renato Louro, que se der tudo certo, ele está chegando aí, já é campeão Norte-Nordeste, né? Já foi várias vezes campeão Norte-Nordeste, campeão amazonense, né? Começou no esporte já com uma certa idade avançada, depois que a vida, digamos assim, estava tranquila, mais fácil, né? Se é que fica fácil, né? Veio praticar esporte com a gente, que é irmão do Rafael Louro, e tem uma carreira como ciclista muito, muito bacana, né? Até pela idade, pelo empresário que ele é, pela pessoa, né? E, cara, o Alailton Pinto, que foi um dos grandes ciclistas amazonenses, né? No começo da carreira foi meu ciclista, começou a pedalar comigo, depois se afastou. Aí depois eu brinco com ele que quando ninguém mais queria ele, que ele não prestava mais, eu ressuscitei ele. Tive essa apurrinhação de ressuscitá-lo, né? Então, Edivan Azevedo, que você conseguiu, você pedalou com ele, né? Adomir, que também foi da mesma geração. Né? Então, tem vários. Ítalo Gama no triatlo também. Ítalo Gama, que nós fomos campeões com Ítalo Gama. Né? Então, nós temos vários atletas, até uma lista grande, eu teria que um dia parar para anotar todo mundo. Mas isso é interessante, né, Gil, para ver aí a sua história, né, no ciclismo. Né? É o que eu falei, campeã brasileira, nós já temos campeão pan-americano com Rafael Louro, de categoria. Né? Então, eu teria que parar e anotar tudo isso, entendeu? É porque a gente sabe o que acontece com a correria, digamos assim, a gente esquece um pouco da gente. Com certeza. A gente trabalha mais do que faz propaganda. A gente trabalha mais em prol, né, Gil, dos outros. Do que fazer a nossa propaganda. É verdade. E entendeu? Até se cuidar mesmo, né? De você mesmo praticar ali. Eu estou nessa vibe aí, porque a gente está criando, né? Aí, aproveitando, olhando ali para a Nicole, eu queria saber como é que foi a descoberta da Nicole para o ciclismo. Como é que foi? Como é que Primeiro, se descobriu pedalando? Meu pai. Seu pai é ciclista? Sim. Qual o nome dele? Robertson. Começou no Lima de Souza. Bem novinho. Aí engatou pro triatlon e ficou pelo ciclismo mesmo. Ai, que bacana. Aí ele também sempre, foi desse meio aí. Ele da pratica? Sim. Que bacana. Aí, como ele é professor de educação física, desde novinho, ele sempre tá ali no meio de esporte. Aí eu ficava no meio das coisas dele lá. Aí ele me levava pra pedalar. Então, como veio dele já, eu também segui os mesmos passos.
comecei no judô igual ele, depois engatei no ciclismo. Bacana. E é algo que eu gosto bastante, porque é uma distração para mim, mas também eu gosto disso. Qual é o que tu gosta mais, do Speed ou do MTB? Então, o Speed é bom, só que é mais sofrido que o MTB, né? É mais que o sofrido, MTB é mais lazer. Tipo, tu se diverte tá do meio mais. no mato, essas coisas, é uma outra... Sim, você tá lá, tipo, não tem muita pressão também. Você vai lá, se diverte, toma banho de cachoeira. Então, é diferente Tem isso, da Speed. É isso, Que é só algo ali, entendeu? O único que você tá lá, tipo, no foco o tempo todo e não pode tirar o foco nele. Ou seja, então, desde pequenininha, tu já vinha comendo teu pai, né? E nasceu essa paixão aí pelo... Acho que toda criança tem, né, Gil? Toda criança tem. Meu moleque tem 7 anos de idade e ele adora bicicleta. E hoje tenta levantar o guidão, aquelas coisas que a gente tentava fazer na nossa época, a gente não fazia. Hoje o pessoal faz, monta aí, né? Enfim. E como é que foi a descoberta do Gil com relação à Nicole? Como é que foi descoberta? Na realidade, a Nicole treinava com um atleta que é nosso, o Oreb Gomes, que é um excelente ciclista de MTB, muito forte, anda muito bem na Speed. E ela começou andando com ela começou a andar com ele, e um belo dia se aproximaram para treinar. Né? E estava muito próximo de uma Norte Nordeste. Foi da Norte Nordeste de 2021, ano passado. Certo. Já atrasada, porque por causa de pandemia, virou para dezembro, a Norte Nordeste já foi... Normalmente é julho, começo de... no máximo agosto, né? Final de julho, até meio de agosto é a Norte Nordeste. Virou para dezembro. E aí ela veio treinar, a bike dela não era uma bike muito legal, a gente já... Aí eu perguntei se ela realmente queria isso para ela, né? Porque não é... Ser atleta não é fácil. Muitos desejam, né? Ser atleta não é fácil. Ainda mais, digamos assim, eu não sou um cara muito fácil, tá? Porque não é nem o dinheiro, é o teu tempo. É a dedicação. É a dedicação. Né, E isso não tem valor. Quando né? você percebe que o atleta se dedica, aí, essa é a tua motivação. Essa é a motivação. Essa é a minha também. Né? Aí você vai... Porque se você botar na ponta do lápis, o dinheiro não paga. Pois é, não mesmo. Não paga. E o que te move é essa motivação do atleta, dele, né? De você olhar e dizer assim, poxa, eu tô com uma pedra bruta e vou lapidar. E vai virar um grande diamante, né? E isso não é fácil. Então, eu cobro demais, eu sou muito chato, eu brigo demais. Sou ciumento aos extremos com meus atletas, não importa se é homem, é isso se é mesmo, mulher, Nicole? Entendeu? Eu brigo, eu vou... Cara, eu falo com as pessoas, meu amigo, me chame de feio, mas não mexa com um atleta meu. Entendeu? Não mexa, diga, entendeu? Pode me bater na minha cara, mas não mexa com um atleta meu, que eu sou muito, muito, muito chato, entendeu? E eu tenho, graças a Deus, eu tive apoiadores, eu tenho patrocinadores, pessoas que me ajudam, que nasceu dessa minha chatice, né? De eles estarem tirando onda com a cara de uma atleta minha e eu brigando com eles. Ao invés de tirar onda, tem que estar ajudando. Aí eles passaram a ser meus apoiadores por essa minha atitude de ser, né? Pois é, e é uma coisa que eu acho que deveria vir diretamente do Estado, né, Gil? Nós temos tantos grandes atletas, né? Nós estamos aqui na presença da Nicole, mas tantos grandes atletas que estiveram representando o estado do Amazonas em competições tão importantes. Eu lembro que você falou que ganhou sempre competição lá em Roraima. Alailton, né? E tantos títulos aí que a gente vê atletas, me lembro do guarda-roupa, né? E tantos atletas aí, e sempre em busca de patrocínio, pessoas correndo com pires na mão, atrás de ajuda, né? Que deveria ser dada, deveria vir. Lógico que não para todos, mas que a federação pudesse, né, se servir de poder oferecer aos atletas possibilidade de participação em eventos. Você, como eu, sabe bem disso, que para um atleta desenvolver, ele precisa de intercâmbio, ele precisa viajar. Ela falou da Rebeca, e aí eu queria até saber a história da Rebeca, como é que ela foi parar na França. A Rebeca foi minha esposa, né? Mãe do meu filho, tá? Do Matheus, está lá na França. Ele estava até ligando agora, desculpa aí. Aí eu não recusei a ligação dele.
A história, ela começou com 20 anos, praticamente uma adulta, e ela veio do futebol. A gente tinha um grupo de trabalho de futebol com o professor Lúcio Fernandes na Newton Lins. Sim, eu lembro do professor Lúcio. Né? Nós ajudamos várias meninas através do futebol, graças a Deus, tiveram bolsa, várias se formaram. Né? E um dia acabou o futebol feminino, por algum motivo, não lembro qual foi. O professor Lúcio teve que ir embora, então a professora Lília, eu acho que saiu na época, se afastou um pouco da Newton Lins, eu não lembro o motivo. E aí a Rebeca tinha uma lesão séria de joelho, ela foi até operada agora esse ano, né? E eu disse, e agora? Aí ela disse, não sei o que eu vou fazer. Eu digo, tu quer pedalar? Ela disse, eu não sei pedalar não, nem bike eu tenho. Eu disse, não tem problema não, eu arrumo, eu faço. Primeira vez que ela saiu, eu ainda dava treino acompanhando meu ciclista de bike. De bike, tu mesmo. Eu fazendo ritmo para eles na bike. O próprio Rafael treinou assim comigo. E aí eu subindo ali a pé, né, na Ponta Negra, que todos conhecem, ali aquela subidinha mais dura, quando eu olho ela parada. Eu disse, o que é que tu tá parando, menino? É para beber água. Disse, como é que é? Diga, é para beber água. Eu digo, mas a gente não para beber água. Não. Tu tá ouvindo aí, né, Nicole? Ela já fez coisa pior. Né? Mas é porque o pessoal tem memória curta, entendeu? Vai esquecendo. Quando para, digamos assim, a pé durice, aí não lembra mais que era pé duro, não entendeu? Lembra, né? Não lembra, esquece. E aí a gente começou a trabalhar. Com 3 meses de trabalho, a Rebeca foi campeã, a primeira campeã Norte e Nordeste. É a primeira campeã brasileira amazonense. A primeira? Primeira. Pois é, Gil, esse histórico, no caso aí do estado do Amazonas, como é que se vê, né? Quando a gente fala, por exemplo, da natação, a gente sabe ali que 60, 70, ele foi iniciado na natação, a gente consegue falar alguma coisa. E do ciclismo, nesse caso, esse histórico? Para você saber que a Rebeca foi a primeira campeã brasileira, como é que se deu Primeiro isso? que o ciclismo era muito, digamos assim, masculino. Entendeu? Passou anos sendo muito masculino. Tá? Então, e eu acompanho pelo menos há 32 anos. Então, antes de 32 anos... Eu sei. Então, as primeiras atleta de competição no ciclismo praticamente nasceram junto comigo. Como você contou a historinha, vem do triatlo. Entendeu? Sim. A minha primeira movimentação indo em direção ao ciclismo foi com relação... Não tinha nada, né? Não tinha nada. Pessoas então, pedalavam aleatoriamente. Não, e moça não participava das provas, entendeu? Era uma coisa muito masculina, muito metido só eu, entendeu? Pessoas com um poder aquisitivo melhor também não participavam. Entendeu? Era um que era um esporte para vagabundo, né? Eu acho que não era nem isso, era um esporte fechado. Entendeu? Um esporte que ia pagar um preço. Entendeu? Se você não abrir o esporte para todas as direções, você vai pagar, vai morrer de um público. E esse público vai envelhecer. Então, é o que aconteceu hoje no ciclismo amazonense. Depois de um determinado ponto, envelheceu. Entendeu? Poxa, aqui. Opa! Estamos aí recebendo, então, a chegada do meu querido Louro. Tudo bem? Você vai sentar aqui do meu lado. Já vamos direcionando aqui. Boa tarde, boa tarde. O programa é assim mesmo, né? A gente está gravado, você vai ajeitar aí o microfone para você, tá bom? Só dar uma puxada aqui. Esse aqui, ó. E vamos começar. Ricardo Louro, é isso? Não, Renato Louro. Rapaz, tem uma história bem engraçada, bem recente com o Renato, né? Que é a questão de... Estávamos conversando sobre... que eu não tinha mais pedalado. E eu não, realmente eu continuo não pedalando. Né? Mesmo com e o Renato foi que pegou a minha bicicleta, Gil, de triatlo, do triatlo, e ele levou para uma reforma. É uma Peugeot? Não é uma Peugeot. Na realidade, é uma bicicleta italiana, antiga. É Ginelli. Um nome desse aí. Sinelli. Exatamente. Sinelli. E o Renato pegou a minha bicicleta, ele comprou essa briga aí, né? E levou fazer uma reforma. E ela está lá bem guardada. Inclusive, falaram sobre a questão de que ser criada, Nicole, um museu do esporte aqui no estado do Amazonas. E essa bicicleta ela foi requisitada para estar lá,
né? Uma das primeiras a ser feita no triatlo aqui em Manaus. Então, realmente, ficou aí, tá lá parada, né? Mas uma hora dessa eu pego para poder... Mas se tu não quiser andar nela, tu me empresta que eu dou uma volta nela lá na Ponta Negra. Pra ver se ela sabe pedalar ainda, né? Ainda. Ou então ensinar, né? Ficou bonita. ela. Então, pessoal, esse aqui é o Renato Louro. Hoje nós já viemos conversando aqui sobre algumas coisas que ele já fez no ciclismo amazonense, campeão norte-nordeste, vem participando de campeonatos brasileiros, principalmente na categoria Master agora, né? E é daquelas feras que já está há um tempão na frente do ciclismo e que mostra que o Gil estava falando que é o certo, né? A questão da disciplina, da força de vontade, da determinação para que você possa conseguir um objetivo. Verdade. Então, você é exemplo disso. Eu estou falando aqui não só como seu amigo, né? Eu não acompanho vocês no ciclismo mais, eu fiz triatlo durante muito tempo, mas não tenho com ela. Mas a gente sabe de toda essa história, tá, Renato? Então, seja muito bem-vindo ao programa. Você é um Feras do Esporte, né? E o nome não é à toa. A gente está trazendo aqui atletas de diversas modalidades. Você, bacana. Então, seja muito bem-vindo ao programa. Você Eu que pode agradeço. falar aí. Não, só queria agradecer o convite, né? Externar aqui, é um prazer estar revendo você aqui mais uma vez. Tá relembrando a história da bike aí. E estamos aqui para dividir. Tivemos muita curtida com esse negócio da bike. Verdade. Porque, as pessoas, pô, cara, que legal, bacana. E tanto a você quanto a mim, que eu ganhei uma bicicleta nova, né? Reformada. Só que estou sem a pedaleira ainda. Pedaleira não, sem o... Firma a pé. Firma a pé até hoje, viu? Providencie. Tá me devendo. Renato, você treina junto com a Nicole também? Sim. Nós trabalhamos treinamos praticamente durante a semana. A gente está à noite treinando lá na Ponta Negra, né? Que é a vida de empresário tem que ser dividida, né? Empresário, pai, né? Esposo, aliás, um abraço, um beijão para tua esposa, para tuas filhas, né? Que são pessoas maravilhosas ali, que são incentivadoras, né? Sim. É uma luta, mas elas incentivam bem. Né? No início sempre é difícil dividir o tempo, né? Não é fácil, criança menor, né? Não é fácil, não. E a gente sabe disso aí. Mas é bem bacana. Aí durante o final de semana a gente vai para a estrada, tentar sempre junto com o Gil, a turma toda. Vocês se animam nessa questão de se juntar, Gil, na hora de... Né? Que é bacana, né? Eu sinto mal falta disso. Se vocês acordarem de madrugada, né? Planejando um treinamento, indo pedalar na estrada. Sempre a gente volta para a natação porque eu brinco o seguinte, a gente chega na natação, a gente dá bom dia e boa tarde. Né? No ciclismo, a gente tem, dependendo do ritmo, e normalmente, por exemplo, nós já estamos em final de temporada, então vai ficar um ritmo mais tranquilo, digamos assim. Nós não temos um objetivo, ela ainda tem um objetivo, o do Renato já terminou praticamente, os objetivos já são para o ano que vem, então a gente, digamos assim, volta para o regenerativo, volta para o educativo, volta a reaprender a pedalar, o que eu faço todo ano. Tá? Então, amanhã tem eu digo que é um passeio, um pedal tranquilo, vai até o Ariaú e volta, 70 quilômetros. Vamos lá? Vamos lá nessa aí? Né? Então, eles levam mais ou menos 1 hora para ir, 1h05, 1h10, tranquilo, e voltam 1h05, 1h10. E passa 15, 20 minutos tomando café lá no Ariaú, que tem um local lá que a gente para. E a vantagem do ciclismo sobre a natação é que durante o percurso, sempre tem alguém conversando, alguém vai batendo papo quando está um ritmo tranquilo, que é agora esse período. Quando o ritmo está pegado, não dá. Não dá nem para respirar. O cara não quer sair na frente para não deixar o pegar. Porque requer muita atenção, né? É verdade. Além muita atenção. Você não pode vacilar. O ciclismo ele requer muita atenção, muita disciplina, né? Se não tiver atenção, acaba caindo, né? E aí machuca os outros, além de se machucar. Tu tocou num nome assim que a gente usa no ciclismo, que é pé duro. O que é um pé duro? Pé duro seria uma pessoa muito iniciante. Tem algum pé duro aqui, além de mim? Não, já foram, todos nós fomos, né? Na realidade, seria hoje é Peba também, né? Outro nomezinho que se dá. Quer dizer, um nome carinhoso para as pessoas que estão iniciando no ciclismo. O Nutella também? Nutella, Peba, né? Aí tem balançando comigo, falando que eu sou Nutella até hoje. Né? E quando você vai evoluindo, aí, digamos assim, você vai subindo de categoria, né? Vai melhorando isso aí. Vai melhorando. Mas de pé duro vai passando por quê?
Não, pé duro vai morrer pé duro. Esse aí não sai de canto nenhum. Esse não sai, não, é porque na Aquele realidade, cara que não trabalha técnica, né, João? Que não... Às vezes Isso aí, isso aí. ele não compreende como funciona o ciclismo, na verdade. Né? Porque Ele o quer fazer ciclismo- na marra, né? Porque o ciclismo é um esporte interessante. Você pensa que não, mas ele é um esporte mais da mente do que do corpo, tá entendendo? Certo. Então exige muito. Então as pessoas precisam entender isso. Parece um jogo de xadrez. Entendi. E leva tempo para você amadurecer, isso. Por isso a questão da idade que você também estava falando, né? E isso é interessante, porque você que está querendo iniciar, por exemplo, no ciclismo, lógico, tem que procurar as pessoas certas, né? Para você realmente ser bem orientado. Mas, e ó, longevidade, né? Nesse esporte é maravilhoso, né? eu digo sempre que o ciclismo ele não existe limitador, tá? É lógico, se eu fui um campeão olímpico ou mundial, eu vou ter uma queda, porque eu não vou conseguir me manter campeão olímpico nem mundial. Mas o ciclista que começou já numa certa idade, por exemplo, no caso da Nicole, ela tem objetivos a seguir. O Renato ainda tem objetivos a perseguir. Então, mas não tem... a idade não é limitador. No ciclismo, a idade não é limitador. A única coisa que limita o ciclista é o peso. Entendeu? Então, eu posso evoluir o resto da minha vida. Entendi. Tá? Que maravilha, né? Isso é bom demais. Vocês poderem saber, os telespectadores saberem disso aí. E a lesão do ciclismo, ele é considerado um dos esportes de lesão, mas não pela atividade do ciclismo, e sim pelo cuidado que a gente tem da queda. De cair. Né? Então, a gente briga muito com essa pessoa que eu falo que é pé duro, que ele acha que... Porque o ciclismo, ele é individual? Mas ele é praticado em coletivo. Poder então, buscar você não pode um dia pedalar comigo na estrada, eu te derrubar e tu quebrar uma clavícula. Como é que tu vai trabalhar no outro dia? Exato. E a maioria do nosso Aí, grupo, né? que, por exemplo, você perguntou as nossas dificuldades. A maioria do nosso grupo hoje, 70%, 80% do nosso grupo, a gente mantém, né, com a ajuda do Renato, a gente mantém uma equipe que é a maneira dele se manter em atividade de, digamos assim, mais alto nível, né? Mas a maioria do nosso grupo são pessoas que trabalham, que têm a sua família, que são empresários, que buscam uma saúde e que, em contrapartida, também são nossos maiores apoiadores. Isso termina sendo um hobby. Sim. É isso? Um hobby saudável. Entendeu? Porque você consegue sair de lá, vai gastar 1.500 calorias, 2.000 calorias, dependendo do treino, e vai comer uma feijoada. Aí come à vontade, né, Gil? É mais ou menos, mais ou menos por aí, gordinho, né? gordinho. Entendeu? Então, a gente conseguiu, nesses longos anos, nesses 10 anos que a gente está, digamos assim, trabalhando junto, né, conseguiu fazer um grupo bacana, que através desse grupo a gente consegue manter o grupo de competição. Através desse grupo, o grupo de competição, a gente consegue fazer um trabalho que, por exemplo, a gente consegue emprego, né? A gente consegue escola. Pois é, um lado social. Né? Que maravilha. Para as pessoas isso aí. que realmente, digamos assim, precisam do nosso apoio. Que fica entendeu? A dica aí para os nossos dirigentes, né? Os nossos governantes, tanto estadual como municipal. Acho que isso é uma... É como se fosse uma regra, tinha que ter. Isso aí não era nem para se conversar, Gil. Acho que essa coisa tinha que estar incluída, né? Em todo o governo, porque, porra, tudo isso que você está falando é inclusão. A gente se conhece há tantos anos, né? Eu sei de toda essa dedicação ao esporte que você tem e que você ajuda e vem trazendo o Renato junto na mesma vibe também para fazendo isso aí. E é importante demais que o governo se preocupe realmente em poder ajudar. Porque é aquilo que eu falei, quando a gente limita um grupo de trabalho, quando a gente, digamos assim, é o que eu falei que aconteceu com o ciclismo. O ciclista amazonense envelheceu, ele não abriu o leque. Ele não abriu o leque para novos participantes. Certo. Ele fechou. Então, por exemplo, o Renato, quando eu comecei, não praticaria ciclismo. Não deixariam. Certo. Entendeu? A Nicole, nem pensar. Era moça. Entendeu? Então, o esporte, para ele ir para frente, ele precisa das pessoas que gostem do esporte, porque a maioria das pessoas que patrocinam no Brasil, não é em Manaus, no Brasil, são pessoas que praticam o gosto do esporte. Então, se o filho se ele para de ajudar. Você entendeu? Sim. Porque ele tem que ter essa ligação com o esporte. Nós tivemos um exemplo disso do Dr. José Augusto. Sim.
Nós tivemos o Robertinho Caminha, Poxa, Gaminha. né? Nós tivemos várias pessoas que nos ajudaram Uhum. porque eles tinham ligação Sim, com o é. esporte. Então, se a gente não cria essa ligação, E uma visão nós não temos esporte de diferenciada, né, competição. de dirigente, não é isso? né? Eu ia perguntar, Nicole, você já teve essa questão desse desprazer de uma queda, de cair durante o seu treinamento, machucou? Eu sei, eu estou perguntando isso porque, como ciclista também, fazendo triatlo também, levei várias quedas. Como é que é essa questão aí? Como é que se trata disso aí para melhorar a sua cabeça e não ficar com medo, né? Dá um desânimo. Tipo, esse ano eu tive 2 quedas feias e eu fiquei muito desanimada. Você machucou por isso. bastante? É. E também machuca a bike, os equipamentos. E a pessoa Equipamento. fica pensando se vale a pena É, ainda. a parte física, né? Porque eu lembro, só complementando aqui, que uma das vezes que eu caí, eu acho que eu passei mais de um ano com um problema no punho, não conseguia segurar, né? E a gente sabe que o pessoal joga óleo, tem areia, principalmente quem está de speed, né, Renato? Nossa, qualquer besteirinha ali, você vai pro chão. trepida e vai pro chão, não é verdade? Sim. E o que se fala aí quando diz assim, que a pessoa quebrou? Já quebrou muito no Várias vezes. ciclismo? Né? Treino, vários. É. Vários. Prova também. Explica Você aí não- para o telespectador o que seria quebrar no ciclismo. Né? Quebrar é fadigar, né? Chegar no ponto extremo de fadigar e não conseguir mais pedalar. Às vezes você o quê? Não hidrata, Gil? Pode ser uma no momento hidratação, certo, pode ser uma ou alimentação. fazer um trabalho de uma zona funcional diferente do que tu está pedindo. Pode ser um esforço. O ciclismo tem uma característica, por exemplo, né, citando a natação. Se eu nado para 1, eu não vou nadar para 58. Uhum. Tá? No ciclismo, eu não tenho essa característica. Então, eu consigo andar muito tempo, muito acima da minha capacidade. E esse muito tempo acima da minha capacidade paga-se um preço. Eu posso ir até o final da prova e ganhar a prova, Uhum. como eu posso ficar pelo meio do caminho. Aí Entendeu? seria o quebrar. Seria o quebrar, Quebrar. entendeu? A gente diz que é desligar o disjuntor. Entendeu? Você literalmente você desliga, o ciclista ele tem essa característica de vir, eu tô bem, daqui a pouco, plum, desmaia. Pois é. E desmaia. Desmaia mesmo, né? Isso não é o amador, isso é o pró faz isso. Eu tive uma Entendeu? experiência uma vez né, com o Márcio Soares, que esteve aqui no nosso programa apresentando sobre o triatlon. Eu, o Ayrton, nós fomos, e mais ao Dev, fomos para a estrada pedalar, para Manacapuru. E eu lembro que eu empolgado, quando você estava no clipe, quando eu deitava no clipe, eu ia embora. Eu não queria saber de ninguém, eu ia embora, né? E não me lembro de levar garrafinha para hidratar nem nada. E quando eu cheguei muito na frente deles lá. E esperei para voltar. E quando teve retorno, eu quebrei. E eu passei mal demais na estrada. Vinha comendo maracujá do mato quando eu achava. Não tinha água, não tinha nada. Foi uma dificuldade. E o Márcio me falou que nós tínhamos ficado na casa de uns amigos. O Ayrton, quando chegou passando mal e querendo comida, assim, pedindo de uma forma insistente, não educadamente, mas que queria comer, ou seja, estava quebrado, né? Sim. É isso aí. Já aconteceu contigo também, Louro? Na verdade, assim, você tem que estar se alimentando sempre. Porque se tu não come e tá bem, daqui a pouco, quando quebrar, não adianta mais comer. Pois é, porque não vai exatamente isso aí resolver, que é o entendeu? quebrar, né? Quando você não tenta vai mais recuperar, resolver, entendeu? já Então foi. tu tem que estar Já vê a fazendo. desidratação, né? Você tem que estar fazendo de meia hora, repondo. E Você se lembra de uma situação dessa, assim? Não, assim nesse ponto não. Né? Mas é porque a gente hidrata muito, né? O Gil tá aí ajudando A média você é direto quase nisso 1 aí. litro de Mas água. quando você pra- vai sem um acompanhamento, daí a questão, né? É. Já aconteceu contigo aí, É. Nicole, isso aí? Muito em trilha também. Porque não tem muito comérciozinho pra estar comprando água o tempo todo. E a água ali é o quê? 400 ml, né? Que você é numa 700, garrafinha. 700 É? ml. E aí você toma rapidinho, né? Aí vai ter que... A média é 1 litro por hora, né? É 1 litro por hora. Ou até mais, depende muito do perfil do atleta também. Legal. E, Gil, pela quantidade, a quantidade de atletas hoje, feminino, masculino, no estado do Amazonas é gratificante, sim? Faz jus ao trabalho que está sendo feito? Não, eu acho que é o que eu falei, o número de praticantes aumentou muito. Né? Do ciclismo, para pedalar, né? Para andar de bike andou muito, né? Mas o atleta de competição é uma coisa mais limitada. Talvez, eu não sei se é só o ciclismo, que é o que eu vivo, mas eu acho que é o que aconteceu com o esporte em geral.
com as facilidades, digamos assim, Uhum. porque, por exemplo, a nossa geração não tem celular. Tu ia Pois para a é. rua brincar. E terminou de brincar, tu vai para uma natação, tu vai para a escola. E hoje você já não tem essa, digamos assim, essas dificuldades. Uhum. Entendeu? Então, a um clique, você está no celular, está conversando com Deus, o mundo, o cachorro, o papagaio, a arara. E essa necessidade de sofrer talvez era nossa por se jogar no chão, cair, se ralar, brincar em cima Pular, de trepar, muros, é se verdade. cortar. Né? Uhum. Então, essas facilidades dificultaram o esporte de competição. O esporte do sofrimento. Porque Uhum. é prazeroso? É o que eu falei para ela. É prazeroso você ir para uma viagem, subir num pódio e meter uma medalha no peito. Feito. Isso é muito prazeroso. Aham. Poucas pessoas já experimentaram isso, Verdade. né? Mas isso é muito prazeroso. Mas só que para chegar lá é um tanto muito quanto desgastante, sofrimento. É verdade. É muito tempo, né? Você estava comentando antes. Todos os dias eu vou estar motivado? Não. Todos os dias eu vou estar bem? Não. O atleta em si ele tem que estar preparado para frustrar. Uhum. Né? Nós Sim. tivemos uma frustração Sim. muito grande no brasileiro. Ela ficou muito desanimada. Eu disse, olha, eu não estou preocupado com isso. Porque se você não aprender a se frustrar, você não vai aprender a ser campeã. E como é que a pessoa se frustra com o quinto lugar? Não, foi no brasileiro da categoria. Né? Porque eram duas provas, Uhum. né? Entendeu? Então eu digo, você tem que aprender. Porque até para o resto da sua vida. Uhum. A vida não é, digamos assim, o seu trabalho. Só ganha, né? Né? Você não vai ganhar sempre. E é incrível essa parte que está falando de aplicativos, né? Da facilidade que se tem. Todo mundo hoje tem celular, não é isso? Mas o que tira esse povo, né? De praticar um esporte. Sim. Né? Então, assim, eu acho tranquilo e tem que usar, porque se você não souber, você se tornar um analfabeto digital, não é isso? Mas e a parte física, do corpo e da mente, que nós somos formados em educação física? E essa parte aí, como é que fica? E porque tem meninos hoje, garotos hoje, que se colocar numa bicicleta não conseguem andar, não é isso? Não tem coordenação para aprender a andar. É que a gente enfrenta também na natação. Né? Então, uma coisa assim, estamos tocando esse assunto aqui, porque é pertinente quando se fala esporte. Eu acho que uma coisa ela tem que estar ao lado da outra. Então, veio essa modernidade, veio a internet aí, com tantas coisas para facilitar. Hoje o 5G, mas a gente precisa cuidar também do corpo e da mente, não é verdade? As próprias escolas hoje já não tem mais nem educação física, pô. Pois é. Não, Era uma hora que tirava pro esporte, pô, querendo ou não. Eu estudei no Dom Bosco, pô, jogava bola todo dia de manhã. Jogava bola todo dia de manhã. Participava dos jogos internos do colégio, os jogos internos do Dom Bosco. Oferecia várias modalidades, né? Voleibol, os jogos internos do Dom Bosco tinha tudo. Desde xadrez, judô, natação, atletismo, até ciclismo, pô. Era da Ponte da Bolívia até o Vivaldão a prova. Eu ganhei 5 anos consecutivos. Ou seja, o cara já tinha um caminho, né, Gil? Já tinha uma trilhazinha ali. Você tira que o próprio o GEAS amazonense era uma potência da nossa geração. A natação, que é um verdade. esporte, digamos assim, de baixo público, meu amigo, era uma loucura. Eu A ganhei um arquibancada. GES também, eu ganhei um GES no ciclismo. E como é que ficou a questão da participação, por exemplo? Nicole foi a única amazonense a participar dos jogos escolares? Por que apenas? Pois é, por quê? Primeiro que não tem... O GES, ele se perdeu no caminho, né? Eu acho que há muitos anos, né? A maioria dos meus entrevistados tem realmente falado sobre isso. Você pega que... Eu acompanhei vários esportes. Você ia assistir uma partida de voleibol, tá? Lotado. Era brincadeira, parecia a seleção brasileira. Passou um Além das rixas avião que e tinha. estava escrito... Né? Além Você- das rixas entre né? as escolas, né? Você verdade. tinha, A Nicole não por pegou exemplo, isso. talvez o pessoal não sabe, nós temos um jogador de vôlei que foi juvenil e adulto de seleção brasileira de vôlei, o Avelino, Sim, não é Paulinho isso? Avelino, exato. Né? Então, nós tivemos vários atletas do atletismo com Teixeira, Sim, ninguém lembra sim, da sim, história. sim. Não, é o cubano. Trouxe vários aqui, o Né? Lyndon Então, Johnson. o pessoal não conhece a história do esporte do amazonense, desporto, né? como a gente conhece.
conhece, Aham, né? verdade. Entrar num JEBs, Jogos Estudantil Brasileiro, São Paulo dizer assim, porra, chegou a turma do atletismo do Amazonas, com medo. Os caras são fera. Os caras Chegou são o fera, handball do Amazonas, os caras são fera. entendeu? É verdade. Você não tem, você se perdeu pelo caminho. Nós aumentamos o número de professores, nós aumentamos o número de escolas, nós aumentamos o número de tudo e nós perdemos a qualidade. Perdemos a qualidade. Não, as próprias escolas não incentivam mais o esporte. Porque não tem mais o objetivo do JEBs, porque Pois é. era o diferencial. É. Eu fui estudante do Cristos ainda, bolsista. Eu acho que você foi bolsista de algumas Sim. escolas, E da Nelson. né? Verdade, Por causa verdade. do esporte. Sim, pelo esporte. Agora, hoje o cara vai dar bolsa para que atleta em Manaus? Pois é. Pois Entendeu? Você esvaziou a competição modelo. Aonde você começa o esporte? Nas é. Nas escolas, escolas. né? É o que eu falei hoje, o que eu estava falando mais cedo para você. Não existe você falar num nadador sem um técnico. Mas você fala num corredor, não vou chegar num corredor, mas vou num ciclista, você vai chegar não sei aonde, que pessoas vão dizer, não, técnico para quê? Mas como? A gente acha que é isso, né? Entendeu? Não vai, vai parar. Ela mesmo, ela deu uma evoluída assim, em 30 dias para a primeira Norte e Nordeste dela, gigantesca. Entendeu? A gente sempre espera Evolução mais. técnica, A gente quer mais. Né? E a gente, como técnico, a gente espera mais dos nossos atletas, porque a gente conhece a capacidade. Mas é o que o Renato falou. O ciclismo, ele é um xadrez em cima de uma bike, de um exercício aeróbico. Se você Então, não souber jogar, tem várias alternâncias, várias jogadas durante a prova que vai fazer você ser campeão ou ser último. Eu posso ter condição de ser primeiro e errar uma jogada e virar último. Verdade, entendeu? verdade. Nessas histórias aqui, pelo ciclismo amazonense, Renato, tem alguma assim que você cita como uma daquelas provas assim inesquecíveis na tua vida aí? Só ganhar o Master Pinto, né? Você foi campeão da Sherpinto? Já. Pois é, nos fala aí qual foi o ano, como é que foi isso aí? Pô, a Sherpinto já não tem o quê? 2 anos, né? Que não 3 tem. anos. 3 anos. Nós já estamos em 2022, acho que... Ou foi 2018 ou foi 2019, se eu não me engano. Acho que foi 2018. A prova era de quantos quilômetros? Não, era categoria Master, né? Ali o circuito da Ponta Negra. No circuito mesmo da Ponta Negra, no né? circuito da Ponta Negra. E é categoria 36 para cima. Porque, para quem não sabe, nosso telespectador, todo o Brasil aí, a Sherpinto é a prova mais tradicional do ciclismo amazonense, que é o ciclismo de rua, né? Que homenageia aí uma das damas, né? Porque tem a de estrada, né? Onde vai a elite e vai quem quer, né? Para a estrada. E tinha a prova específica da categoria Master, que é acima de 36 anos. A cidade para, né, para essa competição e ganhar é uma... E é uma coisa lamentável, porque você comentando, né, com a morte do pai, do patriarca, o Felipe Dal, perderam totalmente o interesse em manter na prova, né? Então, porque o esporte é descartável, né? Então, é aquilo que eu falei, a paixão é de quem faz. Não é uma cultura do brasileiro fazer o esporte. Quem faz é uma pessoa... um aficionado, né? Um aficionado pelo esporte. Então, o filho, por exemplo, como não tem... Né, foi amigo de... Amigo não, conhecido de infância, e até outro dia eu encontrei com ele na Ponta Negra e perguntei se ele ia fazer, né, e ele não se mostrou interesse nenhum. Né? Então, o primeiro lado que paga é o esporte e a educação. É verdade. Entendeu? A Sherpinto, só para ter um detalhe, que talvez ele não saiba, é uma das provas mais tradicionais do Brasil. Sim. Em idade. Verdade. E o pessoal vem procurando, né? O pessoal vem de fora para idade. Manaus. Sabe, eu estou falando de quase 60 anos de história, de prova. E ela ganhava o título da que não tinha parado desde o início. Porque a maioria das provas competiam com a gente, mas não tinham continuidade. E a Sherpinto tinha continuidade. Então, ela tinha longevidade e tinha continuidade. Ela tinha os dois quesitos. Certo. Entendeu? No caso aí da Nicole, já participou de alguma Sherpinto? Não, ainda não teve prazer, né? É porque são 2 anos. Até ela tinha 12 anos quando terminou. Mas tem vontade, né? Se tiver, vai colocar, nem pergunta, né, Gil? Tá dentro, né? E o trabalho de equipe para uma competição
Como o Renato falou ainda agora, sobre o Norte e Nordeste, por exemplo, tem as competições individuais e por equipes, não é isso? Como é que é montada? A equipe são quantos atletas? Normalmente, a Norte e Nordeste, categoria Elite, são 5 atletas. Na categoria do Renato, vão 2 atletas. Na Norte e Nordeste, não tem muito trabalho de equipe, talvez no máximo um trabalho de estado, porque são um atleta de cada. Entendeu? Pode ser um atleta meu, pode ser um atleta seu. Então é mais difícil organizar essas pessoas. Tem mais equipes participando no caso? E no caso aí é por clube ou é Não, pelo é por estado? Pelo estado. Por estado, né? E observando aquela toa, o 4º colocado brasileiro foi de clubes, não foi de estado, né? Verdade, que é mais de forte clubes, ainda, né? Nós nadamos pelo Olímpico Clube, nós juntamos e nadamos pelo Olímpico. Né? Então, se você calcular que só o Rio de Janeiro deve ter uns 10 clubes, São Paulo mais 10, Minas mais 10, e a gente acabou com o Amazonense foram 4. 4 colocados. Imagina o feito desses 4 nadadores, né? Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, verdade. E numa prova de velocidade, né? Então, durante a nossa competição, durante o ano todo, nós somos várias vezes campeão por equipe amazonense. Né? Renato, vários outros atletas. Existem outras equipes treinando também o ciclismo amazonense, além de você? A mais organizada é a nossa, não sem sombra de dúvida, porque a gente tenta manter um padrão, né? Porque é o que eu sempre comento com o Renato, eu brinco com ele que eu não sou eterno. Então, por não ser eterno, e eu sei que ele gosta de praticar o esporte, a gente tenta manter um padrão para caso eu falte, não acabe o que a gente fez. Certo. Entendeu? Que a gente continue. Que dê uma continuidade, até porque é uma coisa que ele gosta. Sim. Como, por exemplo, eu vivi isso. Poucas pessoas sabem. Nós tínhamos hoje um amigo meu me lembrou que nós tivemos a 2ª pista de motocross do Brasil. Nós tínhamos campeões de motocross que, quando acabou a família que praticava o esporte. Bala? Não. Quem praticava esporte motocross em Manaus se chamava Montemurro. Montemurro, verdade. Casa no começo. Quando acabou, depois, né? Muito depois. Tu estava falando de bebê. Eu estou te falando de gente adulta. Eu me lembro adulta. de umas pistas construídas ali ao lado do... Bosco, pô, Quer dizer, e quando acabou a família Montemurro, acabou... Aí veio ressurgir bilhões de anos depois, muito mais fraco. Aqui pela Vila Olímpica. Entendeu? Agora tem a turma do Bala, que o Bala tem um filho que está na luta, tem a família dele que está insistindo. Ou seja, é bem diferente. Entendeu? Uma pessoa que, na realidade... Que luta. Né? E é aquilo que eu falei. Está lutando porque ele está envolvido, ele tem paixão pelo aquilo. Entendeu? Porque na hora que ele cansar, né? Acaba. Isso é triste, né? Quando a gente fala sobre... Porque não tem a política, a política de incentivar o esporte. Eu não ganho nada. Por exemplo, se o Renato hoje tem uma empresa e ele me patrocina, que nós temos esse problema, as pessoas que patrocinam a gente não conseguem justificar por que eles estão patrocinando a gente. Você entendeu? Ela não consegue simplesmente patrocinar. Eles ajudam porque são nossos alunos, amigos, são nossos amigos... Mas ele não consegue chegar assim, eu estou tirando do meu dinheiro, Gil, do meu dinheiro pessoal para poder ajudar vocês. Porque eu não consigo jogar para a minha empresa. Pela empresa. Né? Que eu acho um absurdo isso, né? Nós temos leis para isso. Eu não Cara, sei nós não temos, não. Jefferson, eu tenho uma briga, eu posso citar de novo os nomes dos nossos políticos, até Alain, Alessandra, o André... o que foi secretário de esporte também, o Fabrício. Eu várias vezes, desde 1900... Por que o Belém é mais forte do que a gente? Eles têm uma lei municipal, uma lei estadual. Tem uma municipal e uma estadual. A estadual em cima do ICMS e a municipal em cima do IPTU. A lei, por exemplo, eu tenho um amigo empresário que tem vários galpões em Manaus. Ele consegue disponibilizar 10% do IPTU dele, 10% ou 20%, em Belém, para mim direto. Ele justifica. Para você, não para mim. Pessoa física. Não, ele quer ajudar o Jefferson. Sim, sim. Ele vai lá, faz o contrato, tu não pode ser irmão dele, parente, tio, cachorro, nada dele. Ele vai lá, faz o contrato com você, a prefeitura analisa, correspondente, ele dá o desconto
de 20% e ele passa os 20% para você. Pois Você é. imagina que moleza? Mas- Sabe quantas vezes eu já tentei isso em Manaus? Pelo menos 15 anos. não Sabe consegue. quantas vezes a gente conseguiu passar? Ajuda? Que conseguiram, pelo menos, emplacar? Nenhuma. Nenhuma. Sabe por quê? Não tem um interesse. Pois é. E essa ajuda não é só para o esporte. Essa ajuda é para uma escola. Entendeu? Tu pega vou dizer, um Carrefour, um Ataque da Vida, ele está num bairro que ele quer ajudar uma escola. Ele pode ajudar diretamente a escola. A escola. Entendeu? Ele pode ajudar diretamente uma praça. Entendeu? Eu acho que Então, precisa da participação mais de políticos nessa Vontade. questão, né? Vontade política. para que vontade. isso possa Vontade. resolver. Isso teria que começar pelo prefeito, Uhum. para pegar a base aliada dele, os vereadores, dizer assim, ei, eu abro mão. Sabe por quê? Esse custo ia diminuir o número de passagem para uma competição. Porque de vez eu ir na prefeitura, eu ia direto no empresário. Exato. Olha, afinal, eu tenho 5 viagens para Nicole esse ano. O projeto dá tanto. Aí ele olha e diz assim, poxa, eu tenho um galpão, eu tenho uma indústria, eu tenho uma coisa que dá para cumprir esse valor que tu está precisando, Gil. Através de deduções, né? São as deduções. Conclusão, eu ia começar o planejamento com as 5 Passagem, pelo menos, já... programadas, acertadas. E sem- isso para um sem medo do atleta... sim, sem medo do Nós já, atleta. eu e você já fomos para Para o aeroporto. o aeroporto e voltar. Eu estou mentindo? É verdade. Eu estou mentindo? É triste, né? Né? Na verdade, E isso. detalhe, a Nós natação... estamos falando da década de final de 70, início de 80, pô. né? Estamos em 2022, meu amigo. E não mudou. Não mudou nada. Não mudou Nossa. porque nós não temos vontade. Não tem É. vontade de um prefeito resolver. Não tem vontade da base. Porque não adianta só ser o vereador. Ele não vai conseguir. Se não Verdade. tiver, né? Se ele não entender que o grupo, É um esforço de muitos, né? né? E que tira o peso da secretaria. Verdade. Eu expliquei isso para os caras. Meu amigo, isso é matemático. Se você me dá a oportunidade da pessoa me ajudar diretamente, eu não vou atrás de ti. Eu não vou atrás de ti. O nosso amigo, que é o presidente hoje da Federação de Ciclismo de Belém, um ano dele, ele conseguiu arrecadar alguns milhares de reais para ele. E ele era atleta e presidente da federação. Fora o que ele conseguiu arrecadar para todos os atletas de Belém. Entendeu? Porque ele não vai mais na secretaria. Certo. Ele vai aonde quem pode Então, ajudar. se uma hora dessa a gente consegue conversar com, né? Aí, para que o poder público, tanto municipal quanto estadual, possa fazer realmente alguma coisa. Acontecer. É. E a nível de estadual, é em cima do ICMS. Sabe desde quando essa lei deles? 78, cara. Caramba. Gil, eu ia te perguntar, a gente falou sobre federação e a Federação Amazonense. Ela tem participado, tem ajudado? Como é que é? Como é que está sendo? Ou é a mesma luta? A federação eu volto para cá. Federação de estrutura pobre é muito difícil, porque você não tem como arrecadar dinheiro. Né? Se você não tem o poder público para lhe ajudar, se você não tem penetração, iniciativa privada, não tem retorno, se você não tem provas-alvo, a Sherpinto, se você não tem como trazer uma Norte-Nordeste, um campeonato brasileiro, a federação fica mais pobre do que o cara. Por mais que a gente possa criticar o presidente, a gente sabe das limitações dele. A gente sabe que ele vai esbarrar. Porque, por exemplo, no ciclismo, hoje eu vou botar muita gente. Vou encher 100 pessoas. Vou cobrar um preço razoável, R$100. Não paga a estrutura de uma prova de ciclismo. Pois é. É um Entendeu? esporte caro, não é isso? Então, não adianta. E de poucos adeptos. Essa que é a Pois é, isso que eu ia perguntar. Massificação, nada. Não tem nada. como. Envelheceu. Envelheceu pela questão de não permitir que as pessoas pudessem entrar, entendeu? Nós não temos uma história como tem a natação. Você está me falando de uma menina que é filha de uma nadadora. Sim, é filha da Luciana. Isso, a Pietra Ela não Schaeffer, participava? aqui em Sobral. Não estava fazendo teatro? É. A Luciana? Não. É outra Luciana. Era outra? É. Mas A era esposa nadadora, é a era esposa do amigo meu, minha vizinha lá do Garden, Também. a Pietra. Mas que bacana. Bom, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa, dona Nicole.
Fala muito, né? O Louro chegou, demorou a vir para o estúdio, mas está aqui, né? E assim, eu queria dizer para você não esquecer de primeiro se inscrever, curtir e compartilhar nosso programa, tá bem, gente? Gil, Nicole e meu amigo Louro, é uma satisfação enorme ter recebido aqui no programa, né, de poder bater um papo, porque isso aqui é um bate-papo, não formal, falamos até umas besteirinhas de vez em quando aqui, mas é para poder explicar para o público, né, telespectador, que a gente fala Feras do Esporte, exatamente o pessoal que a gente seleciona, já vieram vários atletas aqui, várias pessoas dirigentes também, atletas do passado, e a gente tenta fazer, como estou fazendo hoje com a Nicole, trazendo uma atleta mais nova, né? Hoje nós temos outras modalidades, skate deve ser apresentar semana que vem aqui no programa, a gente diversifica, mas Fera do Esporte não é à toa, é porque são aqueles atletas que foram atletas, né? Pessoas que foram atletas ou que continuam atletas, que brilharam, né? Nos esportes em que participaram. Então aqui eu trouxe grandes nomes, Sandro Viana esteve presente aqui, Lyndon Johnson, trouxe o Ali Almeida, Alfredo Jacaúna, trouxe Cássio Façanha do Jiu-Jitsu, faixa coral. Então, dentre tantos campeões, semana passada isso aqui estava lotado, o programa, com atletas da Pedro Nicolas, que foram para a seleção brasileira, que representa a região norte e nordeste do país, na Copa Pacífico de natação. Então é isso, o nosso programa é isso aqui, tá bom? Então eu queria agradecer muito a presença de vocês, tá bom? Nicole, você pode dar as suas considerações finais, se quiser mandar um abraço para alguém, um beijão para alguém, fique à vontade aí. Só agradecer mesmo o Gil pela oportunidade que ele está me dando e abrindo as portas para mim. E mandar um beijo pro meu pai e pra minha mãe, né? Que eu já falei deles aqui também. E é isso. Show de bola, show de bola. Parabéns. Qual é o nome mesmo do teu pai e tua mãe? Robertson e Aliane. Pronto, beijão para esses dois, tá bom? E cuide bem dessa princesa aí, dá muita força, tá legal? Gil Machado. Meu amigo, só lhe agradecer, o que eu falei, são quase 50 anos de história, né, nossa, né, eu brincava que quando eu perdia pro Gerson, eu chegava, né, e dizia assim, olha, vem que ano que vem que eu vou te dar porrada, né, né? Era na briga, né, Gil? Né? Uma briga saudável isso. Então, e o esporte é feito disso, Uhum. Entendeu? Você torcer pelo seu adversário, porque eu só sou bom porque eu ganhei de alguém bem. Verdade. Né? E eu ganhar de gente ruim não é ganhar de ninguém. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. Então, te agradecer, muito obrigado pelo convite, legal. Meu amigo. Manda um abração para aquela galera, todo o nosso grupo da natação, também tenho participado no nós. Um abraço para todo mundo. Ali só estão se também. matando. Renato Louro. Meu amigo, um prazer estar aqui com você, dividir um pouquinho da nossa história, tá? E conte com a gente, precisando, estaremos aqui outra vez. Legal, legal. Um abraço para toda a tua família. Não esqueça. A tua esposa foi nadadora também, Sim, também. Que legal. E lembre-se, eu quero dar uma volta na bicicleta. Vamos marcar. Eu prometo que eu vou, qualquer hora dessa eu apareço lá, né? Então, estou me organizando. Então, gente, não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar nosso programa Fera do Esporte aqui pela Amazônia TV e Rádio, tá bom? Forte abraço a todos. Um abraço.